paz de Deus, louvado e engrandecido é o nome do Senhor Jesus. Eu saúdo a todos com a santa paz de Deus, ao querido ouvinte, ao meu irmão em Cristo. Abra este culto em nome do Senhor Jesus, que é vivo e reina eternamente. Amém, irmãos? Amém, querido ouvinte? Sim, hoje, segunda-feira, semana começando, né? Aí no comecinho da semana. Já era para mim ter entrado mais cedo, irmãos, confesso, mas são tantas as coisas. Mas o Senhor disse: filha, para tudo e entrega uma palavra para o meu povo, para o querido ouvinte que aguarda do altos céus a palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus o Cristo. Amém, irmãos? Portanto, compartilhe o vídeo, sim. Clique no sininho para receber todas as notificações. E se inscreva no canal. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor Jesus. Glórias a Deus. Hoje, dia 3 de fevereiro de 2025. Um dia meio chuvoso, né, irmãos? Logo cedo, já fui levar minha filha para a escola. E logo cedo já tá aquela chuvinha, né? Um friozinho. Mas louvado seja Deus. Que Deus é conosco e nos dá um dia assim abençoado na presença dele. Amém, irmãos? Querido ouvinte, vamos fazer uma oração. Vamos também falar a respeito do hino que está no fundo, né? Louvado e engrandecido é o nome do Senhor Jesus. Tudo, irmãos, com a força de Deus e a guia do seu Santo Espírito. Vamos colocar o véu, querido ouvinte, meu irmão, minha irmã em Cristo, né? Vamos colocar o véu para começar este culto na presença do nosso Rei. Rei meu, Deus meu. Glória a Deus, aleluia. Este hino aqui que está de fundo tem o nome, glória a Deus, aleluias. Pode glorificar a Deus para nós entrarmos na presença de Deus com reverência e com adoração. Amém? Diz assim, ó, o hino 382 que estava de fundo: creio nas fiéis promessas do meu Deus. Você crê na promessa de Deus? Hoje o Senhor renova as promessas dele, tanto na sua vida como na minha, que diz assim, ó: creio nas fiéis promessas do meu Deus, que se cumprirão na terra e nos céus. Glória ao Altíssimo darão aos seus. Creio nas promessas do Senhor. Creio no eterno Deus e em Jesus eu creio. Creio, fiéis são as promessas do Senhor. Creio no Senhor, que já me resgatou. Pela fé em Cristo, para o céu eu vou. Todos os meus pecados Ele cancelou. Creio nas promessas do Senhor. Sei que a palavra do meu Criador cumpre-se comigo, creio com fervor. Ele não me deixa, grande é o seu amor. Creio na promessa do meu Senhor. Então hoje o Senhor renova, renova para mim e para ti, nesta manhã, que Ele renova a promessa que Ele fez em nossas vidas. A promessa da terra e as promessas do céu. Qual que é as promessas do céu, irmãos, querido ouvinte? É a promessa de nos salvar e nos levar para junto dEle, se nós permanecermos fiéis aos seus pés, até o toque da trombeta ou até Ele vir te buscar individualmente. Amém, querido ouvinte? Amém, meu irmão em Cristo, louvado seja Deus. O Senhor tem feito grandes coisas. Foi um final de semana, irmãos, louvado seja Deus, de muitas bênçãos, de muita adoração, de muita palavra, né? Eu creio que o irmão em Cristo aí também congregou, né? Tem a promessa dentro do coração, tem a palavra Shurian Derras, Decas Deixou Derras, dentro aí guardadinha no seu coração, para que nós começamos essa semana lutando, né? Guerreando e vencendo na autoridade que há no nome de Jesus. Vamos fazer uma oração, irmãos, e assim já entro na palavra que o Senhor colocou em meu coração. Levemos os nossos pensamentos ao trono da graça, na comunhão, e assim o Senhor se fará presente em nossas vidas. Amém? Vamos lá, irmãos. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu entro na Tua presença santa, Senhor, porque Tu és santo.
para me reverenciar diante de ti, porque só o Senhor é digno de adoração e não há outro Deus além de ti, Senhor. Em nome de Jesus, peço perdão, Pai, dos meus pecados cometidos na tua presença, Pai, a multidão de pecados cometidos na tua presença, Senhor. Por me prometer, Pai, a coroa da vida eterna, se permanecer firme, forte e fiel a teus pés, Senhor Jesus, até o fim, guardando, praticando, aprendendo, entendendo a sua santa e bendita palavra, e assim, louvado e engrandecido é o teu nome, receberei a coroa da vida eterna. Agradeço por essa graça, por essa força, por essa direção do Espírito Santo de Deus. Glória a Deus, aleluias. Portanto, Senhor, por misericórdia, por caridade, vai diante de cada um, Senhor, tanto o querido ouvinte como a irmandade, aquele que está fraco, aquele que está doente, Pai, cura em nome de Jesus. Traga as almas, Senhor, traga as pessoas, traga, Senhor, o meu irmão em Cristo, para que venha escutar, Pai, dos altos céus, a sua bendita e santa palavra, Senhor. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus, seu Filho amado, que vive e reina eternamente. Amém, querido ouvinte? Amém, meu irmão em Cristo. Louvado seja Deus. Acordei muito cedo hoje. Confesso que tem muitas coisas, né? Segunda-feira é segunda-feira brava mesmo. Tem muita coisa para fazer, mas o Senhor vai nos dando graça. Amém? Glórias a Deus. O Deus, quando nós batemos na porta da misericórdia, a porta, ela se abre. Quando pedimos para Deus algo, Ele nos dá, se for de bons olhos. Tudo o que ligamos aqui na terra é ligado no céu. Tudo para a honra e glória do nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que seja feita a sua vontade, mediante a sua palavra. Amém, irmãos, querido ouvinte? Então, irmãos, queria só abrir um parentezinhos aqui bem rapidinho, louvado seja Deus. Tenho bastante coisas para fazer ainda hoje, mas como é cedo ainda dá pra gente falar 2 minutinhos, louvado seja Deus. Que aconteceu um ocorrido, né, neste final de semana, do ministério onde eu estava, né, que o Senhor me tirou de lá e me trouxe aqui para essa graça maravilhosa. Uma das presidente, né, ela era presidente e tal, tinha outros nomes, e a presidente geral, esposa, né, do presidente geral do outro ministério que eu estava, veio a óbito, né, no sábado. Foi uma morte ainda meio assim confusa, né, ninguém sabe o que realmente aconteceu. Há alguns boatos, alguns rumores e tal, mas assim, no geral, fiquei muito triste, pois é um ministério que ainda né, nós não sabemos o que acontece por trás ali das câmeras, porque é um ministério muito grande, é um ministério onde há muitas pessoas envolvidas, né? Tem todo atrás do presidente, né, que é o bispo, né, atrás da bispa, tinha uma equipe, que tinha outra equipe, até chegar em nós, entendeu? Mas nós temos o Espírito Santo, né? Louvado seja Deus. E o Senhor, Ele não deixa confundido o seu filho, a sua filha, que realmente o busca de forma fiel, de forma com justiça, né, querendo a justiça, procurando ser fiel, com fidelidade, né, na inocência no espírito, entendeu? Não já pensando mil coisas, tem pessoas que buscam a Deus para ter aquilo que elas querem, né? Louvado seja Deus. É lógico, nós fazemos propósitos, e os propósitos, de acordo com a palavra de Deus e de acordo com Deus, se Ele concordar, é lógico que nós temos que fazer propósitos. Não sou nada contra isso, o Senhor não é contra isso. Choriano de ras, de classe, deixou de ras. Mas nós não podemos entrar na presença de Deus para querer algo para nós que não contribua com a obra dele. Nós não podemos pedir algo para nós quando o Senhor ele diz não. E como eu fiquei muitos anos neste ministério, eu vi algumas coisas, sabe? O Senhor acho que me levou para um ministério grande assim, para mim perceber que existe por trás das câmeras, né? Um ministério muito grande, irmãos, ele precisa de muita gente cuidando. Então é melhor
você ter um ministério pequenininho, uma casa de oração pequena, onde ali os que estão atendendo o culto, né, o serviço de culto ali na frente, tenha controle junto com o próprio Deus, né, e com o Espírito Santo, né, a Trindade, do que ter um ministério muito grande, irmãos, louvado seja Deus, aonde não se tem o controle, não se tem a bênção, né, de Deus, não é assim, louvado seja Deus, não é permitido por Deus, entendeu? Como o Senhor me falou, né, filha, deixa que do meu altar eu cuido. Então o Senhor, Ele tem falado, irmãos, Ele falava para mim quando eu estava lá, que muita coisa ia acontecer nesse ministério, só que eu achei que as coisas iam acontecer e tudo ia se melhorar, né? Como eu já disse em outros cultos, louvado seja Deus, algumas vezes, poucas vezes, mas o Senhor, Ele já tinha me falado, já tinha me entregado algumas palavras, algumas situações em relação a esses ministérios muito grandes, né? Que o Senhor iria fazer uma limpa, que o Senhor ia trazer novamente ao primeiro amor. Porque como eu fui desse ministério, onde essa bispa, né, veio a óbito, veio a falecer, e eu fui desse ministério desde muito criança, muito jovem. E tinha a virtude do Espírito Santo, tinha a simplicidade, sabe? A justiça, a inocência do Espírito Santo. Conforme o ministério foi crescendo, foi se corrompendo junto com o mundo, né? E isso não pode acontecer, porque quando nós misturamos o santo com o profano, dá um resultado negativo, e bem negativo. E sempre aquele que está acima, né, que é o pleileitor do próprio Deus, se não dá ouvidos a Deus, ele paga um preço muito grande, né? Então, que venhamos a escutar o que o Senhor nos fala no dia de hoje e cumprirmos a risca, louvado seja Deus, né? De acordo com o que o Senhor nos pede e não com aquilo que nós achamos que devemos fazer. Amém? Que Deus conforte todo o coração, né? O coração do bispo, né? Um momento para esse ministério assim, que eu amava, irmãos. Eu tô comentando aqui, eu não sou de falar, né? Só mesmo uma palavra e tal, mas eu amava esse ministério. Eu chorei muito, acho que eu já até disse aqui nas redes sociais, eu chorei muito quando o Senhor me tirou de lá, quando o Senhor falou pra mim que eu não ia mais estar ali. Durante muito tempo eu relutei com Deus. Eu disse pra Deus, falei, pai, eu não quero sair daqui, eu gosto aqui. Eu gostava mesmo, irmãos. Eu lembro que eu trabalhava até umas 2 horas, até um pouco antes. E ia direto, às 2 horas, ia direto para o ministério, né? E ali a gente já fazia ensaio, a gente já ensaiava, logo tinha ensaio, tinha oração, tinha toda uma preparação, sabe, espiritual para começar. Às vezes o Senhor me pedia para orar pelo ministério, às vezes o Senhor me pedia para entregar palavras ali, dentro ali, né, da multidão. O Senhor pedia para mim orar, para o Senhor mostrar umas verdades, e realmente vinha mesmo, irmãos, muita revelação lá dentro mesmo. Às vezes os grandes ali, né, que estavam na frente do culto ali, pedia para desligar as câmeras, porque sempre quando tinha algum problema assim, porque às vezes o Senhor, ele se levantava, ele levantava um homem, uma mulher, para falar com esse presidente ali. Aí ele pedia para desligar todas as câmeras, já rodeavam ele todos os, como é que chama? Todos os seguranças dele, né? Mas o Senhor mandou. Eu presenciei muitas vezes. E eu ficava pensando, pai, um ministério, né? Porque este pastor, este bispo, ele é muito inteligente. O que me chamava muito a atenção nesse ministério, esse presidente era muito inteligente. Mas não adianta você ser inteligente e não ter a bênção de Deus sobre a sua vida. Porque você flui até um certo momento, depois começa a vir a mão de Deus, né? Porque Deus, ele é santo,
Então, não pode ultrapassar daquilo que o Senhor pede pra gente fazer. Nunca, irmãos, nunca nós podemos ultrapassar daquilo que o Senhor determina. Se o Senhor falar assim, filha, fala até aqui, faz até aqui, tem que fazer até aqui. Eu posso estar aqui hoje com 15, né? Acho que eu tenho 16 pessoas, né? Irmãos, querido ouvinte, inscrito no meu canal. Vamos supor que amanhã ou depois eu tenha 16 mil. Eu tenha 1000. Eu tenho que permanecer da mesma forma, falando somente aquilo que o Espírito Santo de Deus manda. Nós não podemos mudar a partir do momento em que as nossas cenas, né, o nosso exterior, as coisas em volta começam a mudar. Nós temos que continuar sendo servo de Deus, só obedecendo aquilo que Ele pede. Então, como eu disse no começo, é melhor ter algo que seja pequeno, mas que você, né, junto com a Trindade, consiga controlar, consiga manusear, do que ter algo muito grande e deixar todo mundo vazio, né? Começar a misturar, tirar da palavra de Deus o que é realmente ali a essência da palavra de Deus, né? E foi o que aconteceu com esse ministério, né? Foi deixando a essência ali, que é o principal, foi deixando de lado. Já 16 minutos. Não pode acontecer isso, né? O Evangelho genuíno segundo Jesus Cristo, ele não pode ser tirado uma partezinha, isso aqui vamos deixar de lado porque não tem tanta importância. Tem sim. Tem a renúncia, né? Porque o que é que eles estavam querendo tirar? A própria renúncia. O que o Senhor Jesus ensinou a gente a renunciar. Entendeu? Então, isso faz toda a diferença dentro de um ministério. Traz a proteção, traz a unção, traz o desenvolvimento, entendeu? E a corrupção também, né? No meio dessas igrejas grandes, né? Muitas igrejas grandes têm corrupção. A Bíblia fala para nós comermos do nosso suor, né? Se alimentar daquilo que nós trabalhamos e não receber do ministério, né? Então, eu sei assim de ministérios que pagam horrores para um pastor pregar. Não pode isso acontecer. Isso não tem na palavra de Deus. A palavra de Deus fala que é para que nós recebemos, né, de graça e temos que dar de graça. O que é da graça, o que vem de Deus, ele é totalmente gratuito. Eu não posso me formar aqui para passar a ser uma grande ministradora, uma grande embaixadora do Evangelho genuíno segundo Jesus Cristo, e por conta que Deus me levanta como grande na presença dele, eu vou cobrar para ir ministrar? Não pode. De jeito nenhum, não pode. Não pode. Ah, mas fulano faz isso para fazer obras sociais. O Senhor, ele não pede isso. A coleta, ela vem lá na casa de oração e a gente faz, os irmãos lá que fazem parte disso, eles se responsabilizam por isso. Se uma grande ministradora, se uma grande palestrante, né, ela recebe, ela é famosa, passa a ser uma mulher visada dentro, né, desse mundo do Evangelho, ela pode levar todos esses irmãos para a casa de oração onde ela congrega. E lá eles darão o dízimo, como falam, né, ou uma oferta, e aquela oferta ela vai ser feita de forma social para as almas, né, que é o intuito de Deus. Não precisa pagar ela, entendeu? Então, esse mundo gospel, né, esse sistema religioso não tem nada a ver com o Senhor Jesus. Isso eu garanto. Não tem nada a ver com o Senhor Jesus Cristo. Não é isso que o Senhor Jesus Cristo quer do homem. Ministérios grandes, gigantescos e todo mundo contaminado. Ninguém em santidade, vai 10% em santidade e 90% levando a vida como qualquer pessoa que não tem a presença de Deus, entendeu?
Aquele que carrega a presença de Deus, ele tem que se santificar. Todos os dias, todos os momentos, sabe? Pedir para o Espírito Santo, Senhor, me lembra que eu não posso mirar contra o meu irmão, que eu não posso mirar, sabe? Me lembra, Senhor, que eu carrego a sua presença. Me lembra, Pai, que eu não posso pecar contra ti, porque senão a presença de Deus, que é, né, que tá assim, instalada na minha vida, entendeu? Então, eu mancho a presença de Deus, eu mancho o Cristo que morreu por mim na cruz. Então, nós temos que pensar, esse mundo gospel, esse mundo aí do sistema religioso, não tem nada a ver com a obra de Deus na terra. A obra de Deus é simples, ainda que o Senhor levanta homens e mulheres com muito poder aquisitivo, sabe, grande, mas é tudo em santidade. É tudo em santidade, é tudo como esse ministério que eu estou agora, né? Que agora eu entendo porque eu estou aqui. Ontem eu levei no sábado, né? Ontem foi domingo. No sábado, na hora que eu cheguei, que eu congreguei longe, ontem foi uma bênção mesmo. E quando eu cheguei em casa, que eu vi a notícia, né? A notícia tinha saído, acho que vazado, né? Há 20 minutos, e eu levei um choque muito grande, porque eu gostava muito daquela mulher. Eu fui ministrada muito por ela, entendeu? Ela eu creio, assim, que era uma mulher que estava ali, entendeu? No meio de toda daquelas pessoas ali. E, assim, ela ali, acho que era a menor, era a que tinha menos culpa, entendeu? Essa irmã que veio a óbito, eu acho que ela era, acho que procurava acertar, mas um sistema muito grande, né? Com muitos pastores, com uma comitiva muito grande, então acho que ela, ainda que ela fosse presidente, ela não conseguia, né? Isso, mas por quê? Isso aconteceu lá de trás, entendeu? E trouxe a bomba agora, porque esse ministério, ele foi se corrompendo. Se vocês verem uma entrevista dela, começou, né, desse ministério, inclusive que eu estava, eu conheço toda a história. Eu conheço como era e como passou a ser, entendeu? Essa transição. E essa transição, Deus nunca quis que houvesse, né? Essa transição de pastores pregarem a palavra de Deus e tirar os bons costumes, né? Mas os bons costumes também faz parte da santidade, né? Porque senão não estava na palavra, entendeu? Senão não estava. Dá para falar assim, vamos usar essa parte do Evangelho genuíno segundo Jesus Cristo e vamos tirar essa? Não, ele é um todo. Por isso que faz a diferença, entendeu? E esse ministério que eu estou, eles prezam a palavra, de Gênesis e Apocalipse, sem tirar. E tudo é orado, tudo é em nome do Senhor Jesus, e tudo o Senhor está na frente. Nada o homem faz da cabeça dele. Então, que venhamos ser assim, amém? Então, vamos lá para a palavra, né? Que Deus conforte o coração, né? Do bispo. Eu tô muito chateada. Eu acordei chateada. Eu sei que o velório hoje vai ser às 19 horas, né? Lá onde eu congreguei muitos anos ali, acho que uns 6 a 7 anos, e eu tenho o Senhor, ele falou muito comigo ali, porque o Espírito Santo, ele fala conosco, né? Nós que procuramos ser fiéis e inocentes dentro da presença de Deus, o Senhor, ele fala com a nossa alma, ainda que esteja o altar corrompido. Só que o Senhor achou por bem me tirar de lá, porque haveria, né? E o Senhor, ele falou na boca do servo de Deus. O Senhor tem me falado a respeito, sabe, desses altares, né, desses templos, né, não é nenhuma casa de oração, desses templos. Casa de oração é onde eu estou, entendeu, irmãos? É um ministério santo mesmo, viu? Não é porque eu estou ali, não. Foi o Senhor que me direcionou. No começo eu relutei, que eu não queria ir. E hoje ali eu estou, e eu entendo porque o Senhor me tirou daquele templo, porque só é o começo, entendeu? Da ira de Deus. O Senhor falou assim, filha, se afasta, não toca mais nesse assunto, estou falando hoje, porque meu coração está muito sentido com a partida dessa mulher de Deus, né? Que Deus proteja as almas que ali estavam, né? Não se escandalizam,
não saiam, né, da presença de Deus por causa desses escândalos, né? Porque o escândalo tem um texto tudo por trás da morte dessa pastora, né? E isso vai envolver o ministério, vai envolver os que estavam lá, né, por trás, os pastores e tal. Então a ovelha, que nem imagina que isso está acontecendo, a ovelha são, né, os membros ali, que estão indo ali buscar a palavra, quando percebe que foram enganados ou que, né, que havia algo muito ruim por detrás de tudo aquilo ali que parecia santo, tem pessoas que se revoltam, né? Então nós não podemos nos revoltar. Nós temos que pedir direção para Deus e nos tirar da onde tem o profano, entendeu? E nos santificar. E às vezes muitas pessoas, elas nem sabem, mas elas estão sendo enganadas, né? Esses ministérios grandes, porque manipulam. E não pode ninguém ser manipulado, né? Nós temos que ser arraigados na palavra de Deus. Cumpridores da palavra de Deus, né? Cumpridores, praticantes da palavra do nosso Senhor Jesus. E não manipulados por um sistema religioso. Amém? Então, que Deus conforte a família, né, o bispo, os filhos, a moça, né, a filha dela, dessa irmã que veio ao óbito. A filha acabou de casar, entendeu? Eu lembro assim, as duas são muito parecidas, né, fisicamente e tal, até o jeitinho. E elas sempre entravam juntas, sabe? Muito bem vestidas, muito bonitas, sabe? Dentro, subiam, né, pro altar. E as duas sempre unidas, sempre conversando. E agora essa moça, né, não vai ter mais a presença da mãe. Então, assim, é de se ficar chateado, Entendeu? Se existe uma corrupção por trás de tudo isso, se existe, porque de fato existe, né? Se tem algo que foi manchado, entendeu? Manchando, fazendo algo que o Senhor Jesus não aceita, né? O Senhor, ele vai tratar, mas eu fico triste com a moça, né? Com tudo, porque não vai ser fácil, né, pra filha. Eu acho que o marido sim vai sentir, né, que é o bispo, o outro filho, mas a filha, porque eu via aquela menina como ela era grudada com a mãe dela. Eu via. Então, assim, que Deus conforte o coração dela, não vou falar nomes aqui, mas que Deus conforte o coração dessa moça, né, do bispo, do outro filho, tem netos, toda a nação, porque, olha, o nome de nação, Nação Madureira, é uma nação, entendeu? Assim, que Deus conforte e que as ovelhas, né, porque Deus, ele preza pelas ovelhas, pelas almas. Não se venham desviar, corromper por conta dessa corrupção que tinha por trás ali dos púlpitos deste ministério, né? O Senhor, ele faz uma limpa mesmo. E isso é só o começo, irmãos. Vai ter muita coisa que o Senhor vai deixar tudo aplainado. Tem que voltar de novo lá às raízes, que nunca devia ter saído. Porque esse ministério que eu estava, ele tinha raízes. Ele tinha compromissos sérios, sabe? De acordo com a palavra, mas deixou o homem. Outros, né? Acho que outros pastores foram chegando, né? Pastores, vamos renovar isso aqui, vamos renovar. E olha onde que chegou. Amém? Então vamos lá para a palavra, irmãos? Que Deus console todos, em nome de Jesus. Eu vou orar para o Senhor fortalecer, principalmente a moça e todos, né? Todos. Eu tenho certeza que tinha amigos dela ali que amavam essa mulher. Então vão sofrer muito. O marido também, né? Com todos os problemas que parece que estava acontecendo, teve uma vida com ela, né? Então eu acho que é de se pedir a Deus para ter misericórdia, né? Sempre a misericórdia. Sempre a misericórdia, em qualquer caso. Amém? Então vamos lá, querido ouvinte, para a palavra. Nós vamos aqui, ó, para 12 de Números. Vamos ler aqui, ó. Com a força de Deus e a guia do Espírito Santo. É uma palavra, irmãos, bem assim, eu vou tentar ser rápida, né? E o Senhor, ele vai falando nos nossos corações. Vamos lá, ó. E falaram Miriam e Arão
contra Moisés, por causa da mulher cussita, que tomara, porquanto tinha tomado a mulher cussita. E disseram, porventura falou o Senhor somente por Moisés? Não falou também por nós? E o Senhor o ouviu. E era o varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. E logo o Senhor disse a Moisés, e a Arão e a Miriam, vós três, sai à tenda da congregação. E saíram eles três. Então o Senhor desceu na coluna da nuvem, e se pôs à porta da tenda, depois chamou Arão e a Miriam, e eles saíram ambos. E disse, ouve agora as minhas palavras. Se entre vós houver profeta, o Senhor em visão a ele, me farei conhecer, ou em sonhos falarei com ele. Tá vendo, ó? O Senhor, ó, e disse, ouve agora as minhas palavras. Se entre vós houver profeta, eu, o Senhor, em visão a eles me farei conhecer, ou em sonhos falarei com ele. O Senhor, ele fala com o profeta através de sonhos, ou tete a tete mesmo, sabe? Não é assim com o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Moisés é fiel. Boca a boca falo com ele. O Senhor estava falando que com o profeta ele falava por visões, por sonhos, mas com Moisés era tete a tete, era boca a boca. Para Deus, Moisés era diferente. Boca a boca falo com ele, e de vista, e não por figuras, pois ele vê a semelhança do Senhor, porque pois não tivesse temor a falar contra o meu servo, contra Moisés, assim a ira do Senhor contra eles se acendeu. E foi-se. E a nuvem se desviou de sobre a tenda, e eis que Miriam ficou doente, leprosa como a neve. E olhou Arão para Miriam, e eis que era leprosa. Pelo que Arão disse a Moisés, Senhor meu, ora não ponha sobre nós este pecado, que fizemos loucamente e com que havemos pecado. Ora não seja ela como uma morta, que saindo do ventre da sua mãe, tem a metade da sua carne já consumida. Clamou, pois, Moisés ao Senhor, dizendo, Deus, rogo-te que a cures. E disse o Senhor a Moisés, se seu pai cuspira em seu rosto, não seria envergonhada 7 dias? Esteja fechada 7 dias fora do arraial, e depois a recolha. Assim Miriam esteve fechada fora do arraial 7 dias, e o povo partiu até que recolheram Miriam. Porém depois o povo partiu de Azerote, e assentaram-se ao arraial do deserto de Parã. Então o que o Senhor fala aqui, né, nessa passagem? Que o Senhor, ele não admite que venhamos falar mal uns dos outros. Moisés era um homem manso, um homem fiel, um homem dedicado, que Deus falava frente a frente com ele. E Miriam, que era irmã de Moisés, e Arão, que era irmão de Moisés, falam mal deles. Então o que o Senhor fez? Deu um castigo neles. E Moisés ainda pediu para Deus não castigá-los, não fazer algo contra eles. Mas o Senhor decidiu. E durante 7 dias aquela mulher ficou fora do arraial, longe de todos, e com uma doença terrível, sabe? Onde todos passavam e viam a doença dela. Então, assim, que nós venhamos ter temor a Deus, e ter temor, sabe? Ter reverência diante de Deus e dos homens e de mulheres que Deus levantou nessa terra. É isso que o Senhor fala por essa palavra. Amém? Vamos lá para Salmo 76, irmãos? Vamos tentar ser bem rapidinhos. Louvado seja Deus. Miriam foi louca, né? Arão foi louco, entendeu? Agiu sem pensar. Não façamos isso, ó. A majestade e o poder de Deus. A majestade e o poder de Deus. Salmo 76. Conhecido é Deus em Judá. Grande é o seu nome em Israel. E em Salém está o seu tabernáculo e a sua morada em Sião. Ali quebrou as flechas do arco, o escudo e a espada e a guerra. Tu és mais ilustre e glorioso do que os montes de presa. Os que são ousados de coração foram despojados. Dormiram no seu sono, e nenhum dos homens de força achou as suas mãos. A tua repreensão, a Deus de Jacó, carros e cavalos são lançados num sono profundo. Tu és terrível, e quem subsistirá à tua vista? Se te irares, continuando falando da ira,
Desde o céu fizeste ouvir o teu juízo, a terra tremeu e se aquietou. Quando Deus se levantou para julgar, para livrar todos os mansos da terra. Porque a cólera do homem redundará em teu louvor, e o restante da cólera tu restringirás. Fazei votos e pagai ao Senhor vosso Deus, traga presentes aos que estão em redor dele, aquele que é tremendo. Ele ceifará o espírito dos príncipes, é tremendo para com os reis da terra. Então aqui, em Salmo 76, está falando da majestade e o poder de Deus. Quando Deus se ira, ninguém consegue segurar, né? Então nós temos que ser bons, procurarmos ouvir a palavra de Deus e obedecer. Amém, irmãos? Então vamos continuar aqui, ó. Glória a Deus, aleluias. O que mais, Pai? Vamos agora só falar aqui vamos para finalzinho, né, Pai? Então vamos para Isaías 33. O Senhor ele vai dar alguns conselhos para nós, amém? Para mim, para ti. Aí a gente vai para a palavra oficial. O que eu falei aqui, que foi de Moisés, né? De Arão e Moisés e Miriam, é um conselho. Salmos 76 é um conselho também, e mostrando a grandeza do nosso Deus. Entendeu? Então agora foi conselhos, né? Tanto de Miriam, Arão e Moisés foi conselhos. Salmo 76 é um conselho que o Senhor está lhe dando. E Isaías vai continuar sendo um conselho também. Depois nós vamos para a palavra principal e assim nós terminamos, tá bom? Vamos aqui para o livro de Isaías. Isaías 33, ó. Louvado seja Deus, ó. 33, 27, que fala assim, ó. Nossa, irmãos, estou um pouco cansada. Eu já fiz muita coisa. 27, pai. É Isaías 33. Será que é 17? É porque estava na outra Bíblia, irmãos, aí eu não marquei nessa. Ó, Isaías 33, 16 e 17. Este habitará nas alturas, as fortalezas das rochas serão o seu alto refúgio. O seu pão lhe será dado, as suas águas serão certas. Os teus olhos verão o rei, na tua formosura, o verão a terra que está longe. Então assim, então Deus está falando do pão de cada dia, que Deus ele habita nas alturas, então ele vê todas as coisas, entendeu? É um conselho, ó. Ele é a nossa fortaleza, a nossa rocha, ele é alto refúgio, né? Ele nos guarda, ele nos protege, amém? É isso que o Senhor fala aqui por essa palavra, né, Pai? O que mais, Senhor Jesus? Vamos lá para 1 Crônicas, ó. Também continua sendo um conselho para nossas vidas. Shurian de Ras de Cá. Senhor, que tu cresças, eu venha desaparecer aqui. Que o seu Santo Espírito, Pai, venha nos ensinar nesta manhã. Olha lá. 1 Crônicas 26. 26. Ou é 1 Reis? Não, 1 Crônicas. 26. É porque às vezes o Senhor me dá a palavra e eu escrevo rápido. 26. 1 Crônicas 26. É porque tá na outra Bíblia, ó. Eu mudei de Bíblia. Esse aqui é a letra maior. Serviço de casamento. Então o Senhor está falando das obras. Sabe aqui, se você ler o capítulo de 1 Crônicas 26 e 27, fala da obra de Deus. Os porteiros, os anciões, né? Cada mês o que era feito, tudo para a obra de Deus. Os ministros, os oficiais, os juízes, né? Porque no Antigo Testamento tinha juiz, né? Porque não tinha, depois que veio o rei e tal, se lê a história, né, do Evangelho lá na época dos reis e tal.
Então, o que o Senhor fala aqui? Que nós temos que nos preparar. Esses conselhos, irmão, eles são tanto do que aconteceu lá no outro ministério que eu acabei de falar, que o Senhor foi me cercando, porque eu não queria sair daquele ministério, irmãos, eu amava. O Senhor foi me cercando, trazendo pessoas desse ministério que Ele me colocou agora, que é uma graça maravilhosa, realmente. Até teve uma hora que eu não tive mais saída. Porque na minha cabeça, irmãos, era coisa da minha cabeça que era pra mim sair de lá. Então eu não dava muita atenção, mas aí o Senhor foi me mostrando que realmente era pra mim estar aqui. Então, tudo é preparação de Deus. Cada versículo que nós lemos. Quando Deus fala, quando Deus ouviu Miriam e Arão falando mal de Moisés. E Deus se levantou na hora. Por que vocês estão falando mal do meu servo? Meu servo é fiel. Com os profetas eu falo por sonhos, por figuras, mas com Moisés não. Com Moisés é frente a frente. Então existiu uma inveja, sabe? Dos próprios irmãos dele. Então o Senhor nos aconselha. Ficamos em retidão com Deus, guardando os mandamentos. Por isso que eu leio a palavra de Deus, irmãos. A palavra de Deus, não tem como você fugir. Ela é a pura revelação. Se você obedecer, você terá bons resultados. Não tem como você não ter. Entendeu? É a própria revelação. Deus está revelando aqui. Não fale mal um dos outros. Por quê? Porque Deus está nas alturas. Eu não li aqui outro versículo. Deus está nas alturas. Ele vê tudo. Aquele que precisa do pão, Ele traz. Louvado seja Deus. Aquele que precisa de proteção, de refúgio, o Senhor traz. O Senhor traz todas as coisas para aquele que procura ser fiel a Ele. Conselhos. O Senhor fala de conselhos. Salmo 76 fala da grandeza, da majestade de Deus. Que só Ele é digno de adoração. Não há outro Deus além do nosso Deus. Do Deus de Israel, né? O único Deus que fez o céu e a terra e tudo que nela está. As outras coisas são criaturas. São criadas. Não tem que adorar a criatura, o que foi feito. Temos que adorar aquele que nos fez, não o que foi feito. Não, aquilo que foi feito não tem poder. É feito por mão de homens. Como que vai ter algum poder? Como que é digno de adoração algo que é criatura, que é feito? Agora Deus não, Deus é. Ele que fez todas as coisas. Por isso que nós temos que adorar, se reverenciar, se humilharmos e obedecermos a sua santa e bendita palavra, só diante do Deus vivo. Deus vivo. Amém? Né, Jesus? Então vamos lá, continuar aqui. Pai, nós vamos para... O que eu tinha falado, irmãos? Eu tinha falado uma palavra que era caminho. Segunda Crônicas, né? Então, nós estamos em Primeira Crônicas, vamos para a Segunda Crônica. Segunda Crônica 14 também é um conselho para nós, para a irmã Tânia e para o querido ouvinte, para toda a irmandade que estiver nesse santo culto. Aberto em nome de Jesus, ó. Segunda Crônicas 14, 8. Segunda Crônicas 14, 8, ó. Tinha, pois, Asa um exército de 300.000 de Judá, que traziam paves e lança, 280.000 de Benjamim, que traziam escudo e atiravam de arco, todos esses eram varões valentes. O que o Senhor fala aqui? Para nós nos revestirmos com o capacete da salvação, com a leitura da palavra, para sermos homens e mulheres valentes em Deus, não valentes em nós mesmos. Ah, você vai viver comigo agora. Não. Ah, peraí, fez isso? Então peraí, eu vou fazer isso aqui. Não. Em Deus, entendeu? Para boa obra, boa, perfeita obra. Né, Senhor? Louvado seja Deus. Aleluia. Só Jesus. Sim, agora nós vamos para a palavra oficial. Né, Pai? Que tem a ver com a última palavra que eu entreguei, que eu falei que o Senhor tinha me dado de momento. Quem viu meu último cultinho, que acho que foi na sexta-feira, né, Pai? Na sexta-feira, o Senhor já tinha me dado uma palavra, mas na hora que eu fui entregar aquela palavra, o Senhor falou para mim, não, entrega isso aqui antes. Que está em Apocalipse lá, Apocalipse 1. Então o Senhor pediu para mim hoje, agora a palavra oficial, irmãos, ó.
Apocalipse 3, vamos ler, ó. Quinta carta à igreja de Sardo. É grandinho, vamos lá. Ao anjo da igreja que está em Sardo, escreve. Isto diz que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. E eu sei as tuas obras, que tens nomes de que vives e estás morto. Tem nome de que vives e está morto. Sê vigilante e confirma os restantes, que estavam para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Lembra-te, pois, que tens recebido e ouvido, guarda-o, arrepende-te. E se não vigiardes, verei sobre ti como um ladrão, não saberás a que horas sobre ti verei. Mas também tens em Sardo algumas pessoas que não contaminaram seus vestidos, e comigo andarão de branco, porquanto são dignas disso. Ao que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma arriscarei o seu nome do livro da vida. E confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante de seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Até aqui, irmãos. Então, o Senhor, viu o que o Senhor está falando aqui desde o começo? Sobre a corrupção lá, vai ter um acerto lá, está começando a ter um acerto lá, da onde o Senhor me tirou, né? Oxalá que eles todos, né? Nós temos que pensar, queremos assim, que todos lá deveriam se arrepender e voltar às raízes. Que raízes, irmã Tânia? Dos princípios da palavra de Deus. Eu vi, irmãos, muitos erros lá, quando eu fui para lá. Eu vi. Tinha coisas que eu via, que eu escutava lá no púlpito, né? Meus irmãos aqui perto de mim, depois que... Porque eu fui entrando e eu fui me infiltrando, sabe? Eu era pequenininha lá, mas eu fui me infiltrando, e como sou até hoje. Foi me infiltrando, né? Porque eu sou aquela mulher que gosta de fazer a obra, né? De estar no meio do. Só que aí você via as coisas, entendeu? Uns com muitas coisas, né? Lá à frente, outros não tinha nada, e o ministério não ajudava, entendeu? E aquilo eu falava para Deus, falei, Pai, olha isso. No dia do batismo eu vi umas coisas no grupo. Uma mulher que estava, inclusive nós ficamos muito amigas, uma mulher que estava no grupo do batismo, porque eu me batizei no outro ministério. Agora eu tive que me batizar aqui porque todos os ministérios aceitam o teu batismo, se você veio de outra denominação para lá. Mas agora esse ministério que eu estou não aceita o teu batismo de outro ministério, tem que se batizar nisso. Amém? Então lá quando eu estava lá, eu me batizei lá e eu vi uma coisa assim muito chata, sabe? No grupo, né? Que fizeram um grupo do batismo pra... E uma mulher lá, uma irmã, né? Que depois nós ficamos amigas, falava algumas coisas ali, né? Ai, eu não tô conseguindo isso. E ninguém a respondia, entendeu? Então assim, é muito chato tudo isso, né? Não é legal assim, tal. Então que venhamos ter consciência das coisas que nós fazemos, sempre na direção de Deus, do Espírito Santo de Deus, na força de Deus, na guia do Espírito Santo, tudo dentro da palavra, entendeu? O anjo da igreja que está em Sardo, escreve. Você lembra que eu falei dos 7 castiçais, as 7 estrelas, que são as 7 igrejas? Quem lembra do que eu li o capítulo 1 de Apocalipse, pode ler novamente. As 7 igrejas. Então tinha igrejas que levavam muito a sério. A igreja de Filadélfia era uma igreja que levava à risca a palavra de Deus. Outros, uns já eram mornos, né? E o Senhor estava sempre em cima. E outros não se contaminaram dentro da mesma igreja. Tinha uns que tinham se contaminado e tinha outros que não tinham se contaminado. Que as suas vestes estavam brancas e o Jesus ia confessar esses irmãos que estavam com as vestes brancas, que não tinham se contaminado. Jesus ia justificá-los eles em frente ao Pai. E assim o nome deles estava escrito no livro da vida. Então, hoje, que eu e você venhamos estar com os nossos nomes escritos no livro da vida. Irmã Tânia, eu não sirvo a Deus, o seu nome não está escrito no livro da vida. Para estar com o nome escrito no livro da vida, tem que confessar Cristo Jesus como seu único e suficiente Salvador e a sua obra, né? Temos que fazer obras. O que eu falei no último cultinho? Que a ceifeira a ceifeira é grande, né? A seara é grande, mas os ceifeiros são poucos. Quem são os ceifeiros? Os que estão na obra, para fazer a obra. Tem que fazer a obra de Deus. Nós estamos nessas terras
Nós saímos do nosso lar, porque nós somos celestiais. Nós saímos do nosso lar para vir para cá, fazer a mesma, né, o mesmo trajeto que Jesus Cristo, agir como Jesus Cristo agiu na terra, por isso que ele veio primeiro para nos dar o exemplo. Terminou a nossa missão aqui, a gente volta para o nosso lar. Acabou, é só isso, irmãos. Não precisa nem falar muito, nem, sabe? É só isso, só. Mas para isso nós temos que ter o Mestre, o Senhor, né, a Trindade na nossa frente, nos ensinando e a gente fazendo o plano que o Senhor quer. Amém? Até aqui, Jesus? Lucas 5 é para mim ler, pai? Lucas 5, irmãos, fala, Lucas 5 ou Lucas 6, fala da pesca maravilhosa, né? Pesca maravilhosa. Pesca material, Pedro lançou lá, né, os pescadores lançaram a rede a noite inteira, não pescaram peixe. Quando Jesus chegou, bota a rede desse lado aqui. Aí Pedro, como sempre é Pedro, Senhor, nós já pescamos, nós já jogamos a rede tudo quanto é lugar. Pescamos a noite inteira, jogamos a rede a noite inteira, não tem peixe. E eles eram entendidos daquilo que eles faziam. Aí Jesus falou, Pedro, lança a rede do lado que eu estou mandando. Aí encheu, irmãos, de peixe. Então, tudo vem do poder da palavra. E hoje o Senhor fala por essa palavra, sirva-o e tu terás êxito e não se arrependerá. Quem serve a Deus não se arrepende. Não. Irmãos, o culto no sábado foi tão lindo, foi tão espiritual, foi tão assim, parecia que só tinha eu dentro da casa de oração. Tudo veio para mim. A oração do servo de Deus, que abriu a primeira oração. Eu falei, pai, que negócio é esse? Que negócio é esse? Eu vou ter que voltar lá, porque eu esqueci minha sombrinha lá, né? Um pouquinho longe mesmo. Mas o Senhor já fez isso, é que eu já entendi. Você vai ter que voltar lá, para buscar a tua sombrinha, porque não acharam a minha sombrinha na hora. Aí me deram outra sombrinha. Aí depois, com certeza, ele falou, vai achar a irmã e nós te devolve. Então eu tenho que levar lá para devolver a da irmã que me emprestou. E, consequentemente, eu vou pegar a minha, né? Eu nem sei se eu deixei na igreja ou antes nós passamos numa lanchonetezinha que era do irmão. Fomos para perguntar onde que ficava a casa de oração, porque a gente não conhecia a região. O irmão lá de dentro do balcãozinho, né, que é uma lanchonete, nos saudou com a paz de Deus. Eu falei, pai, é preparação. Tudo é preparação de Deus, irmãos, tudo. Então, o culto foi uma bênção. O primeiro assim, aqui eu termino, pai. Então o Senhor fala aqui, né, irmãos? O que vencer será vestido de vestes brancas e de maneira nenhuma arriscará o seu nome do livro da vida. E confessará o seu nome diante do Pai e diante dos seus anjos, né? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. Então, ouve hoje o que o Espírito Santo diz para mim e para ti. Aquele que vencer até o fim nos pés da cruz, né? Procurando obedecer os mandamentos, terá êxito. Amém? Aqui, irmãos, ó. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. O culto foi uma bênção, irmãos. Foi uma bênção. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor Jesus. O Senhor fala aqui de azeite. Sabe? Azeite. Em forma espiritual, vai derramar. Vai ser um ungido de Deus. Para ser ungido de Deus, tem que ir pro pé da cruz. Tem que orar. Tem que buscar a presença de Deus. Amém? O Senhor fala de o cântico de Débora, né? Débora era uma mulher que não tinha medo de nada. E os homens ali de guerra, né? Chamavam ela. Pediam conselho a ela para ir para a guerra. Porque Deus falava na boca dela. Deus falava na boca dela. Que venhamos estar próximos a homens e mulheres de Deus. Para que nós sejamos guiados, né? Na união, na comunhão por Deus. Amém? O Senhor fala do cântico de Débora, né? Que Débora era uma grande mulher mesmo. Ela era uma mãe, né, de Israel. Ela levava o mesmo povo de Israel para frente. Que venhamos ser assim. O Senhor fala de dia 27, né? O Senhor fala várias datas aqui para mim. Dia 7, Choriano de Ras, de Casa de Show de Ras. Dia 14, glória a Deus, aleluia. Dia 15 de fevereiro, né? Creio eu. O Senhor fala de
7 de maio, 10 ou 11 de agosto, ou 10 e 11 de agosto, ou 10 ou 11 de agosto de 2025. O Senhor me mostrou essas datas. Deus, ele age dentro das datas, né? Por quê? Porque ele é um Deus organizado e que nós venhamos se colocar na brecha para que o plano de Deus seja concluído. Senão, o Senhor vai dar uma espremidinha para, né? O que acontece aqui? O que eu estava falando sobre, né, o hino que a gente estava lendo? Creio nas fiéis promessas do meu Deus. Para as promessas se cumprirem, nós temos que estar na posição certa, no lugar certo. O Senhor, ele dá os sinais, ele nos fala. Então, entra na brecha, se põe diante de Deus para Deus falar onde que é o teu lugar, na tua posição, no momento. Isso, Senhor. O Senhor fala de ser guiado, né? De ser... Tem unção dobrada, ser guiado de forma feliz pelo nosso Senhor, ser guiado pelo nosso Mestre. Né, Jesus? Falei das datas, né? Louvado e engrandecido é o teu nome, Senhor Jesus. Sair do meio do que não edifica, o Senhor fala para nós. Davi ia se aprofundando nos caminhos de Deus, né? E Deus era com ele. Quando nós queremos fazer a vontade de Deus, Deus é conosco. Amém? Algo mais, Senhor Jesus? Tem vitória sim. Tem festa. Louvado seja Deus. O azeite, como eu disse. Glória a Deus, aleluia. Até aqui, né, Pai? Até aqui, irmãos. O Senhor falou. E tem horas que eu não... O Senhor vai me falando, irmãos, eu vou escrevendo. O Senhor fala de alguns meses. O Senhor fala por essa palavra. Amém, irmãos? Até aqui o Senhor falou. Se, irmãos, né, se o querido ouvinte não entendeu, leia novamente. Volte o vídeo, assista novamente. Para o Senhor continuar falando com a sua e com a sua alma, né? Com o seu ser, para com que Deus nos dê vitória. Amém? Eu vou contar um testemunho aqui para fechar. Na casa de oração que eu estava no sábado, o Senhor falava a respeito de testemunho, né? Logo quando eu entrei, quando começou os testemunhos, o ancião que estava lá em cima no púlpito, né? Na tribuna, ele pediu para um casal ir até a frente. E os dois falavam ao mesmo, né? Um falou no microfone, outro falou no outro. E aquele casal, ele estava se despedindo da Irmandade, daquela casa de oração. E eles estavam indo embora para outro lugar que Deus tinha mostrado para eles. E ali eles testemunhando, a irmãzinha nem conseguia falar, porque estava se despedindo da Irmandade, né? Pelo jeito, como eu não conheço aquela Irmandade, não conheço aquela casa de oração, foi a primeira vez. Acredito que aquela moça estava ali há muito tempo, né? Porque quando ela foi falar da despedida, ela começou a chorar, ela não conseguia falar. O marido dela também falava muito, tal. E também, assim, bem, bem emocionado. E quando eles falavam, o filhinho deles tinha o menino corria pela igreja, sabe? Assim, como se ele estivesse também se despedindo daquela, né? Que nunca mais ele ia correr, né? Ali, daquela maneira. E pra mim é assim, porque eles falavam meio baixo, eles estavam meio chorando, assim, tem hora que eu não entendi o que eles falavam. Mas pra minha surpresa, na hora que eles falaram assim, nós estamos indo embora pra Minas Gerais. Entendeu? Eu creio que o Senhor tem algo com alguém pra Minas Gerais. Entendeu? Me surpreendeu e aquela irmandade toda, todo mundo chorou muito e o Senhor me pediu pra contar essa parte. E até aqui o Senhor tem nos falado. Irmãos, eu volto sim quando o Senhor me ordenar. Façamos uma oração e assim a irmã Tânia volta quando o Espírito Santo de Deus me ordenar. Amém? Fechemos os nossos olhos e levamos os nossos pensamentos ao trono da graça. Pai, em nome de Jesus, entreguei a sua santa e bendita palavra, Pai. Sim, Senhor, direcionada por Ti, guiada por Ti,
Sempre, Pai, pelo Teu Espírito Santo. Sempre, Senhor, com a força de Deus e Teu Espírito Santo, Senhor. Venha fazer, Pai, essa palavra que direcionada por Ti, Senhor, venha ter sinais e cumprimento, Senhor. É o que eu te peço em nome de Jesus, na autoridade do nome de Jesus, Senhor. Vai de encontro às almas, aos endereços, aos enfermos, Senhor, tem misericórdia. Cura, Pai. Vai adiante as causas, Senhor, as tribulações, as viagens, Pai. Tudo que for necessário, Senhor, que cada ouvinte, que cada servo de Deus, Pai, cada testemunhado, precisa, Senhor, em nome de Jesus, entrega, Pai, de forma abundante, porque Tu és um Deus de abundância, Pai, um Deus de bênçãos, um Deus de justiça, Pai, louvado seja Deus. Um Deus, sim, Pai, justo, fogo consumidor, que não aceita o pecado, não aceita a mentira, mas Tu és um Deus de justiça, um Deus de amor e de caridade, Senhor. Coloco tudo em Suas mãos, Pai. O meu dia ainda hoje, Senhor, da minha filha, primeiro dia de escola, seja com ela, seja comigo, seja com as famílias, seja com cada um de nós, Pai. Esteja conosco na casa de oração, daqui a pouquinho, Senhor, ali no Valparaíso, Pai. Tudo para a honra e glória do Seu nome, Senhor. Tudo que eu liguei na terra seja ligado no céu. Glória a Deus, aleluias. Batemos na porta da misericórdia, Senhor, na Sua santa e bendita porta da misericórdia. Herderemos a coroa da vida eterna se ficarmos no pé da cruz, Senhor, contigo, Pai. Tudo para a honra e glória do Seu nome, que seja feita a Sua vontade, mediante a Sua palavra, em nome de Jesus, Seu Filho amado, que vive e reina eternamente. Amém, amém, irmãos? Amém, querido ouvinte? Louvado e engrandecido é o nome do Senhor Jesus. Eu acordei muito cedo, irmãos. Confesso que estou um pouquinho cansada, mas o Senhor vai me dar graça. E ainda hoje, tenho muitas coisas para fazer, o Senhor vai me ajudar em todas. Vai ajudar a mim e a ti. Comece a semana na presença de Deus, cheio da presença de Deus. Amém? Receba da parte de Deus, a mim e a ti, a virtude do Espírito Santo de Deus, a grandeza do Santo Senhor, do Espírito Santo do Deus vivo, o renovo, a graça de Deus. Amém? Irmãos, a paz de Deus a todos, a santa paz de Deus a todos. Deus os abençoe em nome de Jesus. Deus seja louvado.